Olá a todos que nos acompanham por este canal. Olha só, uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios revelou que quase 7.000 obras públicas estão paradas no Brasil. Os investimentos somam 9,32 bilhões de reais e uma série de prejuízos econômicos para a administração pública e sociais para a população. Um dos principais motivos apontados para dados tão alarmantes é o planejamento inadequado dos projetos de engenharia. E sobre esse assunto, eu converso agora com Rafael Jardim Cavalcante, que é dirigente do Tribunal de Contas da União, autor da Fórum e também professor do curso Contratação de Obras e Serviços de Engenharia do Programa de Capacitação Fórum 2022. Professor, primeiramente, muito obrigada por participar dessa entrevista aqui conosco. Olá, meu amigo, minha amiga, todos vocês que nos assistem. Olá também você, Raíssa. Quero inicialmente agradecer a oportunidade desse bate-papo. É uma honra poder conversar com vocês sobre esse assunto. Aliás, sobre o assunto recorrente que toca o dia a dia do cidadão, obra parada, né? Que coisa mais ineficiente, desperdício de recurso público do que obra parada. Assim, não é só o dinheiro que tá represado, que poderia ser utilizado para outras coisas para o cidadão, é sempre um recurso volumoso. É que a obra nunca é um fim em si mesma, né? A obra é sempre um meio para que a administração pública ela disponibilize mais educação, mais saúde, mais infraestrutura. São requisitos básicos para que o cidadão possa ter aquilo que a própria Constituição fala que ele tem direito, educação, saúde, mas também requisitos fundamentais para que o país cresça, infraestrutura, desatar alguns nós de crescimento. Então, obra parada é ineficiência, né? Obra parada é dinheiro que poderia ser aplicado com outras finalidades. Obra parada é não atendimento daquilo que o cidadão merece, né? E você, com toda razão, colocou que a falta de planejamento ela está na raiz desse tipo de problema. Pois é, professor, quase 7.000 obras públicas paradas, né, segundo a Confederação Nacional de Municípios, uma cifra de bilhões de reais, como falamos no início, e eu gostaria de saber qual o impacto, na sua avaliação, como especialista, que acompanha toda essa área, para o país de tantas obras paradas, né, visto que, segundo a própria pesquisa, são obras e serviços muito básicos, por exemplo, obras de escolas, unidades de saúde, pavimentação de estradas, canalização de esgoto e até iluminação pública. Como eu falei, são obras muito básicas, né? Qual é o impacto, na sua visão, para o país? No TCU, a gente tem um acórdão de referência sobre o assunto, um acórdão de 2019, uma auditoria que o Tribunal de Contas da União fez, justamente sobre o número de obras paradas, o respectivo impacto e também os motivos, né? O nosso número eu acho que é um pouquinho mais alarmante ainda do que o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios. Segundo o acórdão 1079 de 2019, do plenário do TCU, são 38.000 obras Uau. paradas, né? Embora óbvio, ele precisa ser dito, né? 38.000 obras paradas são bilhões de reais que poderiam, deveriam ser destinadas a outros afazeres também, assim, essenciais para o dia a dia do cidadão, para o dia a dia do país, né? 38.000 obras paradas, parece que é quase um tapa na cara. Vem cá, por que isso acontece? Assim, é muita coisa, é algo crônico. E como algo crônico, é ano após anos, dinheiro que veja, a escola não pronta, ou seja, menos aluno na escola, é o hospital que não está pronto, ou seja, é a saúde do cidadão que não está sendo adequadamente providenciada. São gargalos e nós de infraestrutura, é menos porto, menos estrada, menos ferrovia, menos rodovia. É menos desenvolvimento, menos crescimento, é mais inflação, na realidade é mais déficit fiscal, e no final das contas, eu diria que quem paga o preço, né, é menos condições de vida para o cidadão, né? Pois é, professor. E justamente como você falou, o TCU aí tem uns dados muito maiores, né? Então são vários os motivos
para essas obras paradas, ainda de acordo com a pesquisa, mas um dos principais, a falta de planejamento adequado, como desses projetos de engenharia, associado, claro, à burocracia, falta de profissionais e profissionais habilitados e uma série de outras causas. Na sua opinião, qual que pode ser a principal dificuldade nesse sentido para os gestores atualmente com tantas obras aí paradas? Recordo em 79, de fato, foram elencados alguns dos motivos, né? Até para desmistificar alguns dos supostos motivos que estariam na origem nesse número alarmante, né? Então, se a gente tivesse só com conhecimento comum, por que uma obra para? Bom, eventualmente falta dinheiro, contingenciamento de recursos, eventualmente tem problemas ambientais, né? Atrasa, para, déficit nos estudos ambientais, podem ter problemas com desapropriação, problemas com os órgãos de controle, eventualmente é identificada uma irregularidade e, em razão da sua gravidade, é determinada a respectiva paralisação. Mas olha, nesse levantamento, 2019, foi apurado que 50% do motivo é técnico. E, essencialmente, o motivo técnico, que permeia inclusive os outros motivos de paralisação, de fato, escrito lá, é a falta de planejamento, né? Porque a obra parece muito, né? Ela existe um benefício político de dizer que, eventualmente, foi feita uma obra. Principalmente em transferência voluntária, convênio, a lógica é: precisamos garantir o dinheiro, precisamos garantir o recurso. Depois que o dinheiro vier, a gente se vira para eventualmente providenciar e determinar que a obra esteja pronta. E se o dinheiro chegar só em julho, chegar em agosto, aí você corre para que você consiga empenhar isso aí até dia 31 de dezembro, né? A lógica é invertida, né? Você não parte de um problema a resolver. Poxa, eu tenho um problema. Quais são as alternativas para resolvê-lo? E a obra como um vetor da solução desse problema. Eventualmente a obra já vem no final como solução, como vitrine. Fiz uma obra, né? E na realidade, além de inverter a lógica, além da ineficiência por si só de pensar numa obra como um fim em si mesma, como uma vitrine, ou seja, ela não é isso, ela é uma solução. Além desse desperdício crônico, somente dessa maneira de pensar, tem desperdício de você não ter tempo de planejar, você não avalia adequadamente os aspectos técnicos, econômicos, financeiros, ambientais envoltos, né, para que essa obra esteja pronta no tempo devido. E ao ignorar essas circunstâncias, e é claro que isso leva tempo, você gasta mal. Gasta mal porque, eventualmente, a obra poderia não ser a melhor solução. Aí você tem obra sem carteira, sem professor, você tem hospital sem equipamento, sem médico, esqueletos produzidos pelo país, né? Nesse planejamento, professor, só fazendo um adendo, é possível até descobrir que não é necessariamente uma obra que se precisa naquele momento, a partir desse planejamento? Claro, na verdade, essa é a essência, eu diria que são as primeiras páginas do procedimento licitatório, né? Assim, uma obra não é um fim em si mesma, existe uma política, um problema a resolver, e via de regra, existe mais de uma solução para resolver esse problema. Na verdade, o que eu estou dizendo, isso é o fundamento da motivação de qualquer gestor público. Motivação, o dever jurídico de motivar, de prestar contas por quaisquer que sejam os nossos atos. A gente que administra coisa pública. Eu preciso prestar conta. Então, eu declaro uma política porque foi minha promessa de campanha, porque existe um problema crônico nacional a ser resolvido, existe um problema a ser resolvido. E, via de regra, para qualquer problema, existem diversas soluções para resolvê-lo. O que é a motivação? Motivação é exercício comparativo entre essas diversas soluções para resolver o problema. Eventualmente a obra é a melhor delas, mas pode não ser. E além disso, que tipo de obra? Um hospital ou 5, 6, 7 postos de saúde? Ou medicina em casa? Na realidade, isso é o fundamento, é a origem de qualquer planejamento de gasto público, né? Na origem, por que contratar? Não tem nada mais legítimo numa democracia do que o administrador escolhido pelo povo escolher aonde gastar.
existe uma discricionariedade intrínseca nesse aonde eu vou gastar, sabe? Mas é preciso que se exercite, se motive, se explicite, se preste conta sobre essa liberdade. Eu posso definir aonde gastar. Mas por que eu vou escolher gastar aqui e não lá? Sabe? Esse é o fundamento, é a origem de qualquer planejamento de gasto público, né? Assim, isso não é novidade. Já a Lei 8666, por exemplo, a lei, ela falava assim, olha, projeto básico, ou seja, a especificação do objeto, ela tem que vir salvaguardada, ela tem que ter como origem os estudos técnicos preliminares que indiquem que aquela solução é a mais indicada. Não é novidade, né? Só que veja, a Lei 8666 não disse muito bem o que era. O que é estudo técnico preliminar? Esse princípio do planejamento é algo implícito, veja, planejar é preciso, porque o princípio de eficiência é obrigatório, e também é obrigatória, vamos dizer assim, a indisponibilidade do interesse público. Então é obrigado a planejar, né? Como materialização desses dois outros princípios. Mas ninguém sabia muito bem o que era, veja bem, e acaba que ninguém fazia. E é certamente que essa questão crônica de não planejar, até porque não se sabia o que é planejar, ela está embutida nessas 38 mil obras paralisadas pelo país e toda a consequência nefasta, né? Gente passando fome, gente fora da escola, consequência nefasta, né? Dessa negligência em bem planejar o gasto público. Isso é que a obra pública ela deixa rastro, né? Às vezes uma Sim. compra mal feita, um serviço mal feito, você não fica, ela não deixa o rastro. A obra fica lá o esqueleto dela para estampar na nossa cara o quanto a gente planeja mal e gasta mal. Agora vamos falar um pouco sobre as soluções possíveis, né? Porque Oh, é possível, né? Você é professor do próximo curso do Programa de Capacitação Fórum 2022, que é intitulado justamente de Contratação de Obras e Serviços de Engenharia, curso que compõe, inclusive, o eixo sobre a nova lei de licitações. Você acredita que a Lei 14.133 ela pode ajudar a cercar melhor essa questão do planejamento dos projetos e outros aspectos também? olha, não tem a menor dúvida. Vamos dizer, sabendo desse histórico e intuindo quais eram uma das causas desses gastos mal feitos, foi dado especial, dentre outras novidades, uma das várias caras da nova lei, uma de destaque é a especial relevância que a Lei 14.133 deu ao planejamento. Ele foi alçado como se não fosse, né, a condição de princípio, né? Veja, não se governa resultado sem planejar. Fala-se muito sobre governança do processo, e um dos pilares da governança é a estratégia, o planejamento. Como é que o gestor público ele pode governar, administrar? O que depende dele, não da sorte, né? Para que eu tenha uma licitação bem-sucedida e uma entrega, uma obra pública pronta bem-sucedida. Eu preciso planejar, né, o meu gasto, né? E a lei ela procurou dizer agora, a lei 8666, qual que era a lógica? As duas procuravam obter a maior vantagem possível frente a determinado problema, mas meio que a cara da 8666 era assim: feita a especificação de um objeto, o que o gestor público tem que fazer, como regra, para garantir uma boa proposta, melhor preço, melhor técnica, uma técnica e preço oferecido para alguém hábil? Tá, mas às vezes, poxa, eu compro aspas bem, vou simplificar. Quero comprar papel. Eu comprei um papel de excelente qualidade, oferecido para uma empresa que eu tenho certeza que vai entregar, mas no ano que vem eu vou implantar o processo eletrônico. Aquele gasto que ia ser ótimo passa a ter terrível. Tem muita coisa antes da especificação do objeto para dizer que a compra vai ser boa, que a aquisição vai ser boa, que a obra vai ser boa, né? Tem muita coisa para acontecer antes disso. Na realidade, essa fase de planejamento, tudo que eu tenho que bem fazer para garantir um bom objeto, aquilo que estava escondido, não dito na Lei 8.666, a Lei 14.133, 14.133, tratou de dizer. A fase de planejamento, a governança do processo, ela é essencial para garantir uma boa compra. E o que ela colocou para dentro da lei? Deixou claro um plano de contratação anual,
né? Uma política de gestão de pessoas. Deixou claro também que é necessário, o que é um ETP, né? Um estudo técnico preliminar, gestão de riscos do processo, mapeamento de riscos da contratação, né? Ou seja, ela criou ou explicitou, especificou institutos daquilo que vem a ser um bom planejamento, obrigatório para aquisições, serviços e obras. Poxa, o gestor público estava acostumado na obra a começar o processo de planejamento com um projeto. Tá, mas tem muita coisa antes para acontecer. Esse princípio do planejamento, densificado por uma série de novos institutos da lei, ela impacta profundamente o jeito de contratar a obra, sabe? Ela determina que se apoie no processo, que se materialize, que se escreva, que se demonstre tudo que o gestor bem fez para planejar a obra, tentando evitar esse mal crônico de obra mal planejada, de obra paralisada, 38 mil, né? Eu vou dizer que uma das muitas novidades que você que está nos assistindo, você vai enfrentar, não, que você vai se deparar quando estiver contratando uma obra com base na nova lei, é a fase de planejamento, novos institutos. E eu diria que, você falou sobre o nosso curso, né? Muitas dessas novidades da fase de planejamento está especialmente embalada, colocada de forma inteligível, de forma prática, para que você, ao assistir, ao decidir que vale a pena esse bate-papo, você entender quais são exatamente essas novidades. Porque, além do planejamento, outras questões a respeito de obras, enfim, serviços de engenharia vão ser tratados no curso, né? Não, obra, poxa, são tantas fases, elas são tantas fases do gasto público, especialmente da obra, né? Obra, você faz estudo técnico preliminar, você planeja, você especifica, ou seja, você faz projeto, você orça a obra, você prepara o edital, você licita, você fiscaliza, você entrega. Amigos, essas 7 etapazinhas estão recheadas de novidades, boas novidades, eu diria, sabe? Novidades já anteriormente crivadas, né? Pela doutrina, pela jurisprudência. Eu falo que a lei nova, considerou amplamente a doutrina e a jurisprudência então constituída. Ela procurou dar segurança jurídica a quem está executando, né? E em todas as etapas, para além dessa etapa de planejamento, ela procurou trazer soluções. Mas veja, não soluções amarradas. Apesar de a lei ter 194 artigos, ela dá uma paradoxal discricionariedade ao gestor. Por que paradoxal? Ela é procedimental, ela tem muito artigo, mas ela dá opção. Não existe uma única trilha licitatória que vá se adequar a todos os infinitos problemas que podem aparecer na sua frente. Você tem mais de 13 mil opções de trilhas licitatórias diferentes a seguir, o orçamento sigiloso, não sigiloso, orçamento aberto, fechado, né, o procedimento competitivo, são novos regimes de execução contratual, novas formas de dizer qual é a melhor proposta em critérios de julgamento distintos, bônus ou não de execução, e tudo isso se aplica à obra pública, né? Como é que, além de planejar, quais são os melhores caminhos que eu posso ter para mais bem especificar meu objeto, para mais bem pagá-lo, para mais bem licitá-lo, para melhor fiscalizá-lo, recheado de novidades que podem vir ao seu benefício. E a gente vai procurar conversar nesse curso, bater papo, trocar experiência, escutar experiências, tirar dúvida sobre como todas essas novidades trazidas na nossa lei podem te ajudar. Você, heróico, gestor, projetista, orçamentista, fiscal, ordenador de despesa, gestor de contrato de obra pública e serviço de engenharia. Verdade, tem muito assunto por aí, né, nesses próximos dias. O curso Contratação de Obras e Serviços de Engenharia acontece nos dias 6 e 7 de junho, em plataforma online, como o professor falou, interativa. Então, as inscrições estão abertas, mas as vagas são limitadas. Na descrição desse vídeo, você tem um link para conhecer mais sobre o curso e também fazer sua inscrição. Desde já, professor, agradeço a sua participação aqui nessa entrevista. Eu tenho certeza que esse curso vai ser muito esclarecedor diante desse cenário que a gente tem, que a gente explicou aqui no começo, né? Raíssa, obrigado. Obrigado a você que investiu esse tempo nos assistindo.
Eu espero que a gente se veja, que a gente se veja em breve e que seja nesse bate-papo que a Editora Fórum está encabeçando e oferecendo para você. Obrigado, obrigado, Raíssa. Que é isso, professor. Até a próxima, então. Até lá.